Llegamos a la tercera parte de nuestro estudio sobre los efectos del glifosato en la agricultura y agricultor. Vimos antes este cromatograma con los halos, anillos morados en el suelo a distintas profundidades para identificar de forma barata por el propio campesino en su parcela de la presencia de los residuos de glifosato en su formulación utilizada en su suelo. Eso es importante para ver cómo eliminar estos residuos por medio de cromatogramas y prácticas que vamos a ver después. Vimos que esta coloración es debido a una complejación de metales con la molécula del glifosato y con los componentes de la misma formulación. Entonces, ahora vemos algo muy importante. Esta es una de las hierbas adventicias de la comunidad en todo el mundo, de una planta que algunos dicen malezas, otros dicen arvenses, otros dicen plantas compañeras de la comunidad de evolución de un suelo. El nombre antiguo era Coniza, el género Coniza, compuesto después Asteraceae. Después la reclasificaron como Erigeron. Pero para llegar al efecto del glifosato sobre ella, vamos primero a empezar en el siglo XVII con la invención del microscopio por Leeuwenhoek, el holandés, que se ve arriba. Eso posibilitó a botánicos como Linneo, después de Candolle, una clasificación de las plantas para facilitar internacionalmente su identificación por medio de características morfológicas anatómicas macro y microscópicas. Eso evolucionó y eso fue hecho. Los avances de la ciencia nos trajeron, después de la Segunda Guerra Mundial, una nueva posibilidad de clasificación. Y ahí hacemos el homenaje a Rosalind Franklin con su foto 51. Ella consiguió ver los cromosomas en el núcleo de una célula. Y eso va a permitir un nuevo tipo de clasificación a partir de los años 53, 54, 55 y hasta hoy, y más aún hoy, para que ustedes entiendan. Porque nosotros necesitamos estos elementos para que se sepa lo que se conoce hoy. La coniza o Erigeron posee muchísimos especies. Sin embargo, las tres más comunes son la canadiense, la sumatrense y la bonaerense. Entonces ustedes ven que el género Erigeron se adapta como biodiversidad en diferentes regiones y se transforma en una planta que está presente en todos los suelos. Yo no usé la expresión maleza porque ella es una planta medicinal. Ella es un condimento, es un quelite, como dicen los mexicanos en algunas regiones. Entonces, hay que percibir eso. ¿Y por qué digo eso? Es que hoy, la gran parte de la Erigeron
está resistente al herbicida glifosato, porque en el momento que fueron creadas las semillas geneticamente modificadas y utilizados sobre ellas una gran cantidad de herbicida, ella hizo una respuesta o su resiliencia se expresó y ella hoy es uno de los mayores problemas en Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Brasil, además de México también. Y nosotros tenemos que ver cómo se da eso para entender bien aquello que era biodegradable, como agente de alteración en la naturaleza. Para eso vamos a tener que buscar apoyo en un cientista de nombre Lamarck. Allá en el siglo XVIII. Y Lamarck va a traer algunas definiciones sobre el evolucionismo de las plantas, donde el uso y el desuso son factores importantes en la evolución y que estos pueden transmitirse como caracteres adquiridos a la descendencia. Y que eso aumenta la complejidad de los seres. Esas son las bases. Sin embargo, él fue contraditado 60, 70 años después por un otro investigador botánico británico de nombre Darwin. Y Darwin dijo que la variación, la herencia, era una característica de una selección donde los más aptos, los más energéticamente armoniosos, llevaban a esta evolución, a esta adaptabilidad, a esta supervivencia, y que no existía la transmisión de caracteres adquiridos. Eso tenía que estar dentro del cromosoma, dentro de la secuencia genética. Y que las especies que no se adaptaban por las condiciones ambientales o por situaciones en su secuencia llevaban a extinción. Esto evolucionó, el darwinismo se impuso desde el siglo XIX hasta la actualidad, podemos decir así, pero evolucionó. Y esta evolución, donde el cambio ambiental, la adaptación desde Lamarck va cambiando. Entonces vamos a encontrar otros científicos. Baldwin, más recientemente, habla del efecto ontogenético. Y ese efecto ontogenético hay un choque. Y ese choque puede provocar una evolución. Entonces queda más compleja a las cosas. La pregunta, el glifosato es el choque de Baldwin sobre la erígeno. Más recientemente, después de la Segunda Guerra Mundial, Waddington habla de asimilación genética y crea la expresión epigenética, donde hay un choque, pero el choque no necesita estar expresado en la secuencia del DNA para haber la expresión proteica del impacto. Si nosotros vamos a ver en evolución, los botánicos tienen mucho más avances y explicaciones y profundas, pero nosotros ya tenemos una noción para situar nuestro herbicida y nuestra
planta adventícia eligieron um trabalho científico recente, não tão recente, 2007, Celaya, Owen e Van Gessel traem que pode haver transferência de genes de resistência ao herbicida entre cultivo de maleza. Ou seja, os genes de resistências por resiliência se combinam e podem se transmitir criando híbridos que podem ser resistentes ao glifosato. Las líneas amarillas resumen el cuadro. Entonces nosotros tenemos un problema serio, porque ahora es el choque de Baldwin, la epigenética de Waddington, también Darwin, y la pregunta es, para que nosotros podamos entender y comprender el impacto del glifosato sobre el campesino y sobre la agricultura. ¿Cuál es ese impacto sobre el ciclo de la materia orgánica en el suelo? Si entendemos eso, podemos percibir la importancia de tener alternativas a su uso. Y si fijamos la materia orgánica en el suelo como un ciclo, vamos ver los impactos sobre la perspectiva de Karl Sprengel, de la izquierda, y Vladimir Vernadsky, de la más a la derecha. Cuando estudiamos en el pasado fitoquímica, fenología, fisiología, genética, no teníamos la informática, la fenómica y los metadatos. Entonces nosotros teníamos que nos fijar como el ciclo de la materia orgánica. Y hoy tenemos la obligación de leer este impacto en los cuadrículos amarillos del proceso de soporte, donde la materia orgánica impacta sobre 3 elementos del suelo: sobre la estructura física, sobre la vida en el suelo y sobre los ciclos elementares de toda materia orgánica. Normalmente nosotros los estudiamos como ciclo del agua, ciclo del azufre, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, pero acá vamos verlo como ciclo de la materia orgánica como un todo, en el bioma y en el suelo campesino. La materia orgánica en el suelo aumenta la retención del agua, en amarillo abajo a la izquierda. También aumenta la aeración. Y la retención del agua y la aeración hace con que exista mayor agregación. Pero no es solo la estructura la agregación. Hay una interfase entre la estructura y ahora la vida en el suelo, porque los microbios se multiplican mejores, forman comunidades más complejas. Y si salimos de la estructura y entramos en la vida, vamos a ver que la materia orgánica en el suelo promueve la salud en el suelo por la mejor nutrición y energía de los seres vivos del suelo. Mejora la mineralización del nitrógeno, fósforo y azufre. Y en consecuencia, también la vida en el suelo armoniza los ciclos elementares de agua, carbono, oxígeno, azufre y fósforo. Entonces, tanto la mineralización cuanto el secuestro de carbono están imbricados o conectados con la vida en el suelo. Y eso facilita los ciclos elementales. Y por su vez, ese ciclo elemental retiene los compuestos que va a mejorar, ahora sí, la función sistémica, efectos en la línea de abajo en verde. Miren ustedes, la retención del agua evita erosión. La retención del agua
aumenta la eficiencia de la precipitación al controlar la evapotranspiración potencial. Y en regiones áridas eso es estratégico. Por eso, sabemos que quando se utiliza demasiado fertilizantes químicos solúveis, aumenta a perda de água, porque há sobreuso da umidade no suelo. Há uma necessidade maior de riego. Quando se tem a retenção pela matéria orgânica, você economiza água. Então, evitar a erosão é um complexo que poderíamos ampliar muitíssimo. Mas há outro fator sobre a biodiversidade do suelo em função da agregação. Há maior evolução nesse suelo, evolução de vida também dos micro-organismos. Se tivesse compactado, tendria uma perda de biodiversidade. Al estar melhor agregada, melhor areado, melhor água. Então, você vê que a matéria orgânica tem que ser estudada agora como um complexo dentro do suelo, dentro da vida do suelo e dentro dos ciclos elementares. Por supuesto que isso é a produção sustentável, que se habla tanto em economia hoje, nos organismos multilaterais e governamentais. É também a regulação climática, como efeito do sequestro de carbono e gases do efeito invernadeiro. E, por último, é a qualidade da água. Poderíamos falar sobre esse quadro por lo menos uns 3 dias. Mas vamos adelante para poder ver se nós sabemos que reteniendo em la bomba de carbono que está armazenada, alguns dizem alberca, outros dizem pileta de gás carbono, que é uma quantidade gigantesca. Isso é a harmonia do clima. Isso é que garantiza as cosechas. E isso está em manos campesinas também, em manos governamentais. E essa é a preocupação quando se usa um herbicida que não tem essa garantia e que damos à mercê das propagandas de mercadotecnia. Isso é o efeito dañino do NPK e dos agrotóxicos. Tendremos que conhecer as redes de reacções, as interações em las comunidades vivas ou físicas e os distintos reinos onde há interactuação. Por isso que quando nós utilizamos uma harina de roca, que nada mais é que a roca madre molida como se fosse leite em polvo, mas não é leite em polvo, é leite materna, e que atua sobre os micro-organismos, não há o impacto. Há maior descomposição das substâncias químicas utilizadas, aun quando são mais mal utilizadas. Então, é por isso que nós temos que estudar a valência do NPK e a valência da roca, a solubilidade do NPK e a solubilidade da roca, a condutividade, o magnetismo, e tudo isso é ocultado academicamente, tecnicamente, politicamente, por la mercadotecnia, que está em todos esses setores como hegemônica. Se nós entendemos isso, vamos entender o que isso na científica venezuelana, quando sai em seu trabalho de investigação, a buscar comunidades aisladas na selva amazônica para estudar o pueblo Yanomami. Os Yanomamis vivem em áreas onde há rios com águas negras, por la vegetação, grandes palmeiras, dos marichales, e isso possibilita a eles ter uma particularidade interessante que ella determina. O pueblo Yanomami possui a maior diversidade em el microbioma en el mundo. Ou seja, toda a flora intestinal
tiene una complejidad que nadie en el mundo tiene como los indígenas Yanomamis. 6 por 10 elevado a la potencia 40. Si nosotros entendemos eso, vamos a entender la pérdida de esa diversidad por medio de sustancias xenobióticas, entre ellas como el glifosato. Muchos indígenas en la Amazonía hacen una composta para la tierra. Y esta composta no es una composta con rastrojo con paja, como por ejemplo paja de maíz o paja de trigo o paja de hojas. No. Es especial, es hecho con la decomposición muy lenta en la orilla de los ríos de los troncos de las palmeras. Las palmeras poseen un tipo de células en su formación donde predominan núcleos aromáticos denominados esclereidas ou esclerosomas. E esses núcleos aromáticos contêm alfa, beta e gama fenilpropano. E isso, quando se decompõe biologicamente no suelo, vai se descomponendo e são muito difíceis de romper o núcleo aromático. Porque esse núcleo aromático é formado em la síntese de aminoácidos aromáticos. Muito importante. E quando ele se dissolve, e a água da lluvia lleva, forma o color de los ríos de aguas oscuras, água café, que há em todo o mundo, principalmente na Amazônia. Então, por isso, o cocoteiro, o babaçu, a palma míchero, todas essas palmas são muito interessantes. É por isso que vocês, quando falam em el manejo da matéria orgânica em Natinampas, é algo para ser bastante profundizado. ¿Por quê? Porque temos aqui a decomposição viva à la esquerda e a composição por fuego à la derecha, que se chama biochar. Qual é melhor? A queima e o biochar? Processo físico? Ou por meio da vida? Por meio da biodiversidade presente no suelo. Por isso, nós colocamos acá o grafeno como partícula industrial para ser um tipo de material resistente, do fuego pirografeno e da vida biografeno. E é importante perceber isso, porque nós temos que começar a trabalhar em busca da sustentabilidade, da retenção da água, da biodiversidade da vida e todos os parâmetros que vimos anteriormente em este quadro. Agora sim, podemos compreender isso. E assim, isso ocorre na natureza. E quem participa nisso? Também o famoso escarabajo. Muitas formas de vida estão allí junto ao escarabajo. E isso é para nós muito importante. Por isso que quando os alemães fazem análise de suelo, há mais de 25 anos, eles dão muito valor à respiração do suelo, à biomassa microbiana, ao quociente metabólico e às enzimas no suelo. Tanto alemães como holandeses, como austríacos, como norte-americanos, como todos no mundo, têm que dar prioridade a isso. Pero onde há mercadotecnia e propaganda, onde há comodidade, não há isso. Então, nós temos que trazer esses elementos para que as pessoas sepam quanto estão perdendo em seu suelo com uma prática que é cômoda, cara e ajena, para buscar uma alternativa, que é uma proposta de política pública, por os danos que fazem à saúde, à natureza, à qualidade de vida. Por isso, quando Vinogradska, já no século XIX, hizo su botella para determinar la vida en el suelo
en los estratos, en esa botella, él determinó que cada microorganismo tenía su profundidad y que la variación en la altura provocaba un aislamiento entre ellos. Y esa es una forma de evolución en el momento que usted puede aumentar esta biodiversidad por medio de manejo del suelo. Él determinó hasta mismo la corriente eléctrica, ¿se acuerdan de Tesla? La corriente eléctrica que pasa entre el fondo y la superficie. Y usted puede mirar la variación de esta corriente eléctrica por los diferentes microorganismos, o sea, el suelo pulsa como si fuera un corazón. Y nosotros podemos analizar aquello que se dice como si fuera una columna, y las columnas son aisladas, cuando vivas, cuando químicas, de forma física, en platillos teóricos, para determinar cada capacidad de cada una. Nosotros podemos hacer eso con los cromatogramas de suelo, para determinar cuál es la riqueza en oxígeno, cuál es la metabolización de proteica, cuál es cada detalle que hay en un cromatograma, sea del mundo del azufre, sea del mundo del oxígeno. Entonces nosotros podemos avanzar en eso. La electricidad entre el fondo y la superficie es 6,27 volts. Y es la misma, dijo Vinogradsky, de aquella que impulsa y hace pulsar el corazón. Si nosotros percibimos este corazón pulsando y nosotros queremos entender la materia orgánica fuera de aquel concepto rápido, ahora sí, con toda la necesidad para la sostenibilidad, vamos a ver que vamos a hablar de 8 niveles de materia orgánica en el suelo. El primero es M del magnetismo del Sol, con su partícula de fóton que cuando choca en el cuerpo negro, que es el suelo campesino, se transforma de onda corta en onda larga. Se transforma en calor. Este primer M es magnetismo. El segundo M en la columna, desde abajo, está minerales. Es de donde los microorganismos sacan la energía primordial para su desarrollo. Así como nosotros también. Necesitamos minerales. El tercero es el propio microorganismo, que es el agente de transformación. Es la vida. Y además de minerales, los microorganismos pueden comer. El cuarto, que es reciclando o ciclando la materia orgánica de las hojas, de las ramas, de la decomposición, en el caso de los indígenas de la Amazonía o de las chinampas mexicanas, la decomposición de materia orgánica compleja como biografeno o paúl. El quinto es muy específico, son las manos campesinas en el manejo de estas hojas, que es distinto al manejo de la naturaleza, que tiene solamente la función del clima y promueve la formación de la materia orgánica en el bioma. La sexta es la mística de la naturaleza, que usted cuando mira el desierto, mira las áreas de lluvia, la montaña, mira los pantanos, usted pasa a ver esta materia orgánica de una forma, con una identidad. La penúltima es la abuela curando la nieta. Esta materia orgánica tiene la función de curar por medio de la armonización y de la regulación de la energía. Y ahí usted ve la función de los sideróforos, del hierro, abundante hierro,
y la salud. ¿Cuántas abuelas hacen eso? Y la octava. Bueno, la octava no precisa estar allí, porque está implícita. Ella es la regulación del clima del planeta, que nosotros decimos ali como la leche materna microbiana. Son las 7 M más el clima del planeta, M, en la octava potencia, que tenemos como 8 factorial. Y lo factorial no es para complicar la vida del campesino o del técnico, no. Es para explicar que esa complejidad tem 30.420 formas distintas de integrar este fator. E se conseguimos fazer isso, vamos saber por que agora a ciência descobre, por conveniências quizás, que o maíz pode sintetizar o nitrógeno quando tem um equilíbrio de aquele quadro que nós mostramos. E aí complementamos todo. Por esse cromatograma para nós, ao lado do escarabe egípcio, passa a ser sencillamente uma ferramenta barata, fácil e que qualquer campesino pode fazer. Isso para nós é magnífico, porque não tem custo. E um ninho pode fazer isso para seu papá. Uma ninha pode fazer isso para sua comunidade. Então, vocês têm mecanismos para sair. Por isso que decimos sempre e repetimos, o coração que pulsa na terra é um coração feminino que domesticou as plantas, que começou a agricultura e que nos levou a ser um ser ultrasocial. Às vezes não nos damos conta disso. Miren ustedes, por que usamos palavras modernas para ser coisas antiguas? São campesinos, jovens, haciendo um campo de metagenômica. Era um suelo degradado com muitos zacate, solamente zacate grueso. Se deixou de fazer o uso de faena Roundup e se começou a alimentar este campo com cada elemento que os micro-organismos necessitam para sua sobrevida. Não é poner fertilizante químico solúvel, não. É poner alimentos para o micro-organismo. Ele vai determinar a fertilidade do suelo. E a diversidade é incrível. Em um ano, você tem o estado de agregação, a retenção de umidade e a diversidade. Vimos em 12 meses, em um clima templado, surgirem leguminosas que não foram sembradas e não existiam há 30 anos em esse suelo. Quanto vale isso? Então, é um cromatograma que era feio, muerto, um suelo muerto, que a cada ano necessitava mais NPK, porque recebia cada vez mais herbicida. Agora é um suelo rumbo a la tierra preta indígena ou a las chinampas mexicanas. Para nosotros es fundamental entender eso. Cada área campesina, recibiendo los otros elementos minerales, los otros elementos del EMI, tendrá su desarrollo. ¿Por qué? Porque los microbios están allí y se recuperan rapidamente. E nós não tendremos um campo de metagenômica para que ele vá agir, buscar sua diversidade. A diversidade lá tem em sua terra. E quando montamos isso, os campesinos iam aí com pala, uma carriola, um poticito, uma vasija, para levar essa terra para sul. E nós sencillamente dizíamos, não haga isso. Você não tem, é sujo já. E é sujo melhor que esse. Esse, já em tu parcela, é estrangeiro, é de afuera, é tuyo, é nativo, é tuyo. Ele está em melhor situação allí do que qualquer outro em el mundo. Ele evolucionou allí. Então, nós hacíamos um campo de metagenômica, para trabalhar em la metaproteômica campesina. O que significa isso? Nós sabíamos que a indústria estava, desde 1998, trabalhando com isso.
quando define isso e empieza a utilizar isso nas grandes escolas de avançada, são bajo tutela das indústrias, das tendências programadas por la indústria e das think tanks da tecnologia agronômica. Então, nós hicimos isso. Eles têm testemunho que hicimos isso há mais de 20 anos. Para nós é fundamental entender isso. E é o mais orgulho quando vemos em Sonora, cuna da Revolução Verde, os companheiros de allá construindo um campo de metagenômica. Circular porque é mais fácil observar e controlar, e construir latas de suelo e latas de imagens. E aí, então, vocês vão ver. Se coloca harina de roca? Sim. Se coloca parra? Sim. Se coloca biomassa? Sim. Se coloca todo o que os micróbios comem, mas não comprados. Você não pode produzir. E aqueles que você tem mais, coloca mais. O que você tem menos, coloca menos. E isso você vai a manejar seu suelo, não por la propaganda ou por interesse das empresas. Você vai fazer isso por sua autonomia e sua necessidade. Há uma preocupação hoje com o clima. A preocupação é maior porque a grande alberca de gases de efeito invernadeiro está em manos campesinas sobre manejo campesino. Por isso, quando você vê uma foto como essa, foram eles que hicieron su campo de metagenômica. Allá atrás, uma mulher como base. El bisabuelo, el abuelo, los tíos y el padre y el niño adelante. Não se está jugando. Não é marketing de uma tendência de uma propaganda de verão. São 4 gerações sintonizando para se preocupar com o clima do planeta. É diferente isso. Isso é magnífico. Isso é uma resposta cultural a uma tendência comercial introduzida de forma enganosa. Então, quando a ciência nos traz que agora, por la clasificação, não mais de los genótipos, agora a clasificação ultrapassou os fenótipos. Antes do projeto Genoma, de Craig Venter e Francis Collins, nós vimos que o fenótipo começava a ser importante para a indústria de biologia, através da biotecnologia. E quando se habla em fenômica, a fenômica nada mais é que o estudo do fenótipo para produzir novos produtos comercializáveis a partir do estudo da ciência como tendência industrial. Então, se essa fenômica está preocupada, agora sim, você pode entender, porque fui buscar o erígero, uma malecita que resiste a um herbicida para poder sobreviver, alimentar sua comunidade em sua rizosfera. Você vem aí no quadro. Através de uma biodiversidade, vocês também veem no quadro. E uma comunidade microbiana, como dijo Koso Poliansky, em mutualidade, trabalhando em conjunto. Esse é o clima do planeta. Para a indústria, à direita você quer ver a fenômica, a metabolômica, a proteômica, a transcriptômica, já são áreas superiores à genômica. Francis Collins e Craig Venter, do projeto Genoma, seja o genoma humano, seja o genoma de caña-de-açúcar, seja o genoma de café, seja o genoma de qualquer cultivo. Então, a genômica está ultrapassada há 20 anos. A transcriptômica hoje é o manejo do RNA mensageiro. A proteômica é a expressão de cada clima. E a metabolômica é o conjunto de todos os metabólicos que estão sendo registrados por meio de grandes computadoras em nuvens allá, no espaço sideral, para trabalhar
para poder comercializar, vender, manipular para a indústria farmacêutica, para a indústria de medicina, para a indústria de cosmética, novos produtos. A pergunta é: qual é a metabolômica dos metabólitos del erígeno que foram agredidas com o glifosato? Porque o té da yerba de caballo já não é o mesmo hoje. Então, nós temos que começar a defender isso e entender. E quando decimos, ao lado direito, a abordagem metaômico, é sobre uma ótica e perspectiva campesina. Quando decimos meta, quer dizer mais allá da fenômica. Porque a fenômica pode estar dentro de los computadores, mas a metafenômica não. É uma variável que está em mãos campesinas. A metabolômica, a metaproteômica, a metatranscriptômica. Nós não necessitamos ter grandes laboratórios para fazer isso, mas nós temos que nos proteger organizando o conhecimento para enfrentar isso. Por isso que a indústria estuda com mais allá do código de barras, metabar coding. Nós temos que dizer, sim, a herbolaria é isso. Nossa cultura é isso. Por isso estudamos todas as espécies de maguey e todas as condições onde o maguey se expressa, como aguamiel ou como tequila, mezcal. Não podemos aislar o discernimento campesino cidadano. Necessitamos entender na política pública como um todo. Por isso que a fitoquímica, a fisiologia, a genética, agora temos que estudar a informática, a fenômica, os metadados. A fenologia vuelve a ter importância dentro da agricultura e da biologia e do clima, por el clima. Pero eles querem dominar isso e põem na bolsa para ganhar dinheiro. Nós temos que responder a isso para construir felicidade e segurança para o planeta e para a vida. É possível explicar à cidadania esses conceitos? Na Amazônia temos uma epidemia de urina negra. É alegada a ingestão de peixe contaminado por uma toxina como sua causa. Nós sabemos que os pescados, crustáceos e moluscos podem ser a causa por toxinas. Também a causa pode ser por mercúrio de los gambusinos. É proibido, mas muitíssimo utilizado. Pode ser por plaguicidas, por venenos químicos precursores de formação de substâncias extremissimamente tóxicas, como dioxinas e furanos. Todos liberados pelos incêndios da jungla e da floresta, como na Amazônia ou em outras regiões, contaminando as águas fluviais. O mercúrio metálico e os venenos não são detectados em água por sua pouca quantidade, pero acumulam e quedam magnificados na cadeia trófica, como metilmercúrio, como tetacloro de benzoparadioxina, concentrado em até 10.000 ou 100.000 vezes em sua carne. E quando comido por um cidadão, se transforma em urina negra, e que pode levar à morte. Não vivemos hoje, em alguns países, em plenitude democrática. E a mentira é um instrumento defendido pelo governo. Bolsonaro, Brasil. Luego, temos que estar sempre despertos para enfrentar, porque sabemos que quando chove muito não há formação de toxinas tão perigosas. Por isso, quando se queima a jungla para garantizar espaço e território para expulsar campesinos e promover o agronegócio de 4 empresas gringas com apoio chino, é importante entender
¿Por qué sacamos una muestra de suelo? La solubilizamos y hacemos un cromatograma. Podríamos llevar a un laboratorio y gastar $2.000 para fazer uma análise de extração de DNA ou identificar ARN mensageiro ou proteínas ou metabólitos. Sin embargo, com o cromatograma hacemos todo isso sem gastar plata nenhuma e podemos manejar toda a matéria orgânica como um ciclo. E não necessitamos saber muito sobre o mercúrio no ciclo da natureza. Necessitamos, sim, nos preocupar com ele em função do clima, em função da saúde humana, em função da vida. Por isso que a enfermidade da urina preta tem que ser muito bem encontrada, sua razão. E não querer que nos olvidemos disso, como ocorre muitas vezes. Por isso, ahora ustedes tienen, en una hora, la coniza o erígeno como una planta mutante plasmada en su secuencia genética, una alteración que lleva a una alteración metabólica, de metagenómica, de metaproteómica, que influencia sobre el clima. Entonces tenemos una nueva clasificación, más allá de la genómica. Tenemos una clasificación fenómica de la planta. Siempre la ciencia y la industria van a estar adelante. Y el técnico que está a campo tiene que acompañar aquello, decodificar y traer el campesino con 40 años de antecedencia. ¿Por qué? Porque la mercadotécnica es muy eficiente para enajenar, para alienar. Entonces ustedes ven el cuadrito a la derecha, el fenótipo, la bioquímica, las proteínas ARN y ADN, y ustedes están actualizados. Y ahora usted puede discutir glifosato, no como aquello, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a usar? Como si fuera una persona impotente, sin capacidad de pensar o de articular una alternativa. La responsabilidad es muy grande. Entonces nosotros podemos entender que aqueles processos de suporte, em amarillo, que vocês já viram, que atuam sobre estrutura, vida em suelo e elementos cíclicos, que evita, em verde, é a regulação biótica do clima e é parte da agroecologia indígena campesina. É fácil agora, porque você lo vai fazer evolucionar isso para 1, 2, 3 infinitos grados de complexidade junto com o campesino, junto com os jovens da escola, junto com os novos estudantes da universidade. Às vezes quedamos com medo de coisas sobre a estrutura terciária e quaternária de uma proteína. Por quê? Porque isso cria as élites. As élites muitas vezes vivem em função de sua vanidade, de seu reconhecimento monetário ou reconhecimento vanidoso. Por isso é importante entender, decodificar. Decifrar é mais importante que todo. Poder falar para que todos compreendam. E aí sim, se é Lamarck, se é Darwin, se é Baldwin ou se é Wagner, isso é de menos. O que interessa é que a vida siga e siga, assim como a luta. Siga e siga. Alguns foram extintos. Pero em México há uma coisa muito linda. Há um réptil muito chiquito que é o falso camaleão, que é muito parecido com um dos dinossauros mais famosos, el Triceros. É muito lindo, é muito lindo. Eu vi em la mano de uma colega agroecóloga
E eu me fascinei por ele, digo, isso acá está aparecendo na película. E isso é importante para nós outros. ¿Por quê? Porque podemos volver a ter a regulação do clima, os rios voladores que se formam para levar chuva, importante nos territórios áridos, importante para a vida, importante para o suelo, para garantizar a produção campesina. E aí, então, nós podemos equilibrar o processo de suporte, a função sistêmica, a vida em el suelo e toda a sua grandeza e complexidade na regulação do clima. E isso é como o campesino que escuta a música de toda esta sinfonia da natureza e baila. E ele está em el compasso. E quando o herbicida, el descompasso, ele pisa em el pé da natureza. E ele tem que bailar em compasso. E quando ele baila em compasso, todos ficam felizes. Por isso, esse é o fim supremo da sociedade, da felicidade. Será que entendemos isso? É importante entender isso. Desde as cores, desde a física, desde a natureza. E aí sim, nós podemos combater a helada com uma prática sencilla, como água de vidro. Nós podemos entender o biopoder campesino como uma comunidade integral entre o território, a questão agrária e o modelo de agricultura. Nós podemos construir biofábricas, até mesmo em outros países, por meio de organização. Nós podemos entender as autoridades preocupadas, enfrentando o poder gigantesco de uma empresa que assusta. Porque a presença de veneno na urina de los niños ou a epidemia mundial de CDR, a enfermedade crônica dos riñones, não importa. Importa as ações na bolsa. Não importa o desaparecimento das micorrizas e o comprometimento das micorrizas. Nem o árbol da vida como efeito da microbiologia do suelo em sua evolução. Prestes a colonizar Marte, eles terão que levar micro-organismos em comunidades, não em indivíduos. Pero escondem isso por meio de películas, por meio de livros, porque eles têm seus interesses como ideologia. Por isso é importante entender o maíz, a luta por la vida, a luta por la tierra, e como essa luta se transforma dia a dia em algo mais complexo e engloba e abarca a todos em la mesma sintonia, em la mesma euritmia de luta. Desde la tierra, el agua y el clima hasta la creencia a través de los tiempos. Eso es más que cultura. Esa es la veneración y la fe que permite alcanzar la felicidad del fin supremo. Los procesos sobre los daños del herbicida no van a llegar a la periferia del mundo. Son formas de propaganda y protecciones, mecanismos de protección para los ricos para mantener lo que están haciendo. Hay que leer eso. Entonces, ustedes van a ver que aquella molécula de glifosato es la materia prima para se hacer armas militares, gases nerviosos de alta eficiência, como VX e sua série, como sarin,
Isso sério. Ou como Novichok, que matou hasta mesmo sus sintetizadores, tão perigoso. São os mecanismos pelos que foram metidos pelos casos de guerra. Possibilitam criações altamente concentradas. Altamente concentradas, donde o pico de uma gallina está mais cerca a la cloaca de la outra que del aire puro. Isso promove enfermedades? Sim, muitas. Lo mesmo em el cerdo, que se levantou e não tinha mais espaço para volver. Que por não mover-se tem calambres e tem toxinas na carne. Abaixo são construções de pocilgas com 13 a 18 andares em China, com ascensores que levam 100, 200 cerdos e distribuem os cerdos. E como vocês veem que agora querem transportar isso por ahorro de energia para outros países para continuar produzindo. Vocês sabem que isso já está em produção. Também se destrui a jungla para criar ganado de uma concentração que passam confinados com calambres. Lo mismo en el mar, en los océanos, con los salmones, con las truchas, con las tilápias, donde el agua tiene más antibiótico que dentro de una farmacia. E entonces tenemos la pandemia, la sindemia, que no son pandemias, son sindemias, donde los libros fueron escritos 5 a 10 años antes de la sindemia. E aí não sabemos de onde saiu o vírus. É necessário saber, sim, como parar e como evitar isso, não saber. O maior negócio do mundo hoje é a vacuna. Então, as epidemias passam a ser também um negócio da fenômica da grande indústria. E aí, então, vemos os grandes problemas que ocorrem agora passam a ser cotidiano. Estamos em uma há 3 anos. E se vamos ver isso bem, vamos ver que isso começou já atrás, há quase 100 anos. Em 1903, Isla de Reims, em Alemanha, se transforma de um campo de vacunas em um campo militar nazi, com Eichmann, com Himmler, com Walter Dahré, com científicos que foram capturados e levados a Fort Detrick, onde trabalhava Anthony Fauci, Francis Collins. Esses dois que estão ao lado de Bill Gates, onde há gigantescas inversões, ahora civis, que não deixam de ser militares. Nós vimos a perda do maíz entre 68 e 71, porque todos os padres do maíz tinham o citoplasma texca como origem. E quando vino a epiftia de la leptosporiose de la hoja, quem perdeu? Perderam os campesinos, perderam a mesa que não tinha o maíz para comer e perderam a vida dos jovens que foram levados a Vietnã a matar outros. Essa é a lógica. E esse se recusou aí. Foi recente presidente dos Estados Unidos. Se negou 5 vezes, porque tinha lana. Então, quando vemos a vaca louca, nadie habla sobre a vaca louca. Por quê? Porque a vaca louca todos sabem que é uma consequência de se alimentar a vaca com carcaça de ovelhas enfermas. E que passou a los niños por los hormônios para crescer, sacados de las vacas aún enfermas. Não muertas, aún enfermas. A científica que denuncia todo isso em seus 2 livros é perseguida e nós não sabemos isso. Os laboratórios estão no mundo fazendo armas, buscando ganho de função em investigação.
Esa es la origen de la actual pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. ¿De dónde sale? ¿Quién es el dueño? Sí, son dueños de función. Esa es la realidad. Yo creo que nosotros tenemos una razón buena para entender glifosato, entender más allá de glifosato, entender alternativas y saber por qué hacemos cromatografía. Ojo, con 22 años de antecedencia. Gracias.